Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o escritor e jornalista Fernando Moraes. Fernando, o tempo é curto, nós precisamos falar desse último livro seu que você lançou recentemente. Sim. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Isso é uma espécie de volta do Fernando Moraes a Cuba. Nós já brigamos muito sobre Cuba. Muito. E podemos continuar. Podemos brigar mais. É uma briga que eu gosto. Mas você sabe que eu te peguei no livro aí lendo, viu? O entusiasmo com que você narra a história daquele grupo editorial lá em Miami, que é pluralista, que defende todas as bandeiras. Do Max Lesnick. Você se traiu ali, porque você adora o pluralismo no jornalismo. Claro que adoro. E, portanto, também no debate de ideias. Claro. Eu queria saber como é que você vê a censura em Cuba hoje. Olha, eu continuo vendo a censura em qualquer lugar do planeta como algo horroroso. Em Cuba, inclusive. Em Cuba, inclusive. Eu considero a democracia, mesmo a democracia, com todos os defeitos da democracia ocidental, como um valor universal. Agora, você precisa considerar o seguinte, que Cuba é um país acossado, em todos os sentidos, pela maior potência bélica do planeta, que são os Estados Unidos, há 50 anos. E as pessoas me cobram muito o seguinte, como é que você, já de barba branca, depois de 50 anos de Revolução Cubana, você continua sendo a favor da Revolução Cubana? Olha, tem algumas coisas que são absolutamente irretocáveis. O Banco Mundial acabou de distribuir a atualização dos índices de mortalidade infantil do planeta. Em Cuba, de cada 1000 crianças, 5 morrem. Apenas 5 morrem. Sim, mas essa conquista de Cuba é antiga. Mas espera, isso não pode ser dito assim, abstratamente. Não é abstrato. Isso não pode absolver a falta de liberdade. Desculpe, no Brasil são 22 por 1000, em Cuba é 4,5 por 1000. Nos Estados Unidos são 8 por 1000. No estado de São Paulo, porque Cuba é o seguinte, você precisa considerar que Cuba tem o PIB das LUD, né? Cuba é uma economia insignificante perto dos Estados Unidos. E que não avança, né, Fernando? Aquilo não anda. Não anda, mas não tem criança pobre, não tem mortalidade infantil, não tem analfabeto. Não anda para onde? Para onde que você queria que andasse? Eu queria que andasse para onde os cubanos querem que ande, porque os cubanos é que querem. Agora é o próprio Raul Castro que quer que ande. O Raul já está querendo fazer reformas e já está muito bravo lá porque não foi... Modos e rebos. Mas ele já descobriu que aquilo não vai, Fernando. Peraí, uma coisa são as transformações econômicas que ele está implantando em Cuba e outra coisa são os avanços em direção a conquistas democráticas que eu estou convencido de que não acontecerão em Cuba enquanto houver o bloqueio por parte dos Estados Unidos. Que as pessoas acham que é um bloqueio só norte-americano, mas é o seguinte, navio que atraca em Cuba fica proibido de atracar nos Estados Unidos nos 6 meses seguintes. E por isso os cubanos não podem escolher seus dirigentes? Não, podem escolher, podem, mas é um país em guerra. Mitre, nós estamos falando aqui agora que quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio proibiu o jornal japonês, o jornal italiano e o jornal alemão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não há diferença na essência. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando. Deixa eu te fazer uma pergunta. É um país em guerra. Sim, não acho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é que não acho. Nesse livro eu pude testemunhar, dentro, como dizem os cubanos, dentro das entranhas do monstro, um novo aspecto da guerra dos Estados Unidos Fernando, contra a questão é o seguinte, a questão é colocar alguns dados justificando outros. Às vezes o dado é positivo, mas não justifica o negativo. É isso que eu quero dizer. Não justifica, mas é o seguinte, eu não posso deixar você é um jornalista, você é um homem do livre pensamento. Eu não posso deixar de ser solidário, mas antes de tudo eu sou um ser humano, sou um humanista. Claro. Antes de ser um jornalista, eu sou um humanista. Eu não posso ser contra uma sociedade que tenha mais baixa... Não é contra a sociedade, não. É contra um sistema que impede essa sociedade de florescer. Eu não posso ser contra um sistema, eu não posso ser contra um sistema que
tem os mais baixos índices de mortalidade infantil você do não planeta, pode, comparáveis aos da Noruega. Fernando, desculpe, você não pode ser contra os mais baixos índices de mortalidade. Isso não. Nós somos todos a favor. Agora, contra o sistema onde isto se dá e outras coisas terríveis também se dão, você pode ser contra, sim. Não, a maioria dos jovens cubanos já começa a ver esse negócio. Eu não queria atrapalhar a briga dos dois, mas eu preciso não fazer uma pergunta. Não é briga, não. É o seguinte, isso é uma conversa de Fernando, é porque eu acho que eu tenho um grande respeito pelo comandante. Não, eu sei, eu estou entendendo, mas eu queria... eu pelo comandante Fernando Mito. Mas eu preciso perguntar ao Fernando uma coisa antes de mudar o bloco, que é o seguinte: você nem reconhece os erros absurdos, elementares e claro infantis que reconheço. que a Revolução Cubana cometeu logo no início. Você sabe que muita gente aqui no Brasil diz que o meu livro, A Ilha, é um instrumento de propaganda da Revolução Cubana. Eu não acho. Por que foi publicado nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha Ocidental, e não foi publicado em Cuba? Porque os cubanos acham que eu falo de fila, que eu acho falo de falta de liberdade de expressão. Sabe o que eu achei daquele livro seu? Foi a primeira grande reportagem mostrando de fato o que estava acontecendo em Cuba. Acontecendo lá, inclusive falando da falta de liberdade de imprensa, da falta de liberdade de organização. Isso. E, aliás, você, a partir daquele livro, você se candidatou a deputado estadual. Exatamente. E a sua candidatura começou com um anúncio na Folha com 30 assinaturas de apoio. Uma delas era de quem? Fernando de Lima Mito. Então eu tenho direito a contestar aqui no nosso estúdio. O Canal Livre faz mais uma paradinha e a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco do programa. Até já.